Há lugares no México que não aparecem nos folhetos turísticos. Lugares que o mapa ignora. São dobras na geografia do esquecimento, onde o tempo não avança, mas apodrece. Chiapas está cheia desses lugares. Nas profundezas da Sierra Madre, onde a neblina é uma parede branca que se ergue todas as manhãs e engolfa tudo, existe uma dessas dobras do mundo. Uma vila sem nome oficial, que os locais simplesmente chamam de El Silêncio. E no topo da colina que domina El Silêncio, há uma casa. Não parece uma casa, parece uma ideia. Uma ideia terrível que tomou forma. É uma mancha de adobe e madeira podre no verde infinito. Uma protuberância no dorso da montanha. Os velhos dizem que não foi construída, que cresceu da terra numa noite de lua doente, como um cogumelo venenoso. As crianças não brincam perto. Contam histórias de uma casa sem janelas, embora elas tenha. Dizem que à noite, se colocares o ouvido no chão, não ouves grilos nem o vento. Ouve-se um eco, um único eco, uma única palavra. Mendes. Chamam-na de a Casa dos Ecos. Outros, os mais velhos, chamam-na de a Casa da Oração Distorcida. Porque lá dentro, durante 70 anos, um apelido repetiu-se como uma oração sem Deus. Como um mantra para invocar o vazio. Há histórias que se procuram. E há histórias que nos encontram, que nos assaltam a meio da noite, que se colam à pele como o frio de uma sepultura. Esta é uma dessas histórias. Por isso, hoje, não vos peço que se inscrevam para ajudar um canal a crescer. Não peço um like para satisfazer um algoritmo impessoal. Peço que me acompanhem num ato de memória. Peço que emprestem a vossa alma por um momento para ouvir um grito que levou 7 décadas para encontrar uma fresta por onde escapar. Um grito que nasceu e morreu na mesma garganta familiar. Esta é a história da velha de Chiapas. E da família que viveu na mesma casa, sob o mesmo teto, respirando o mesmo ar viciado, onde cada membro, desde o bisavô até o recém-nascido, compartilhava o mesmo sobrenome, como uma condenação hereditária. A Casa dos Mendes. Oficialmente, nos poucos registros empoeirados que existem, eles aparecem assim. Mas isso é uma mentira. Uma simplificação. Porque naquela casa não havia indivíduos. Não havia um Manuel Mendes, uma Rosa Mendes, um Juan Mendes. Havia apenas Mendes. O pai era Mendes. A mãe era Mendes. O filho era Mendes. Uma entidade coletiva, um organismo único com muitos corpos, unidos pelo sangue e por um silêncio mais espesso do que as paredes de adobe. 70 anos. Pensem nisso. 70 anos sem que ninguém de fora cruzasse a soleira. O mundo exterior chegava até uma pedra grande e lisa a 100 metros da entrada. Lá era deixado o gás. Lá, o carteiro ocasional depositava alguma notificação do governo que ninguém iria ler. Aquela pedra era a fronteira. Era o fim do nosso mundo e o começo do deles. Um universo de uma única palavra, repetida nos rostos, no sangue, no ar. Mendes, Mendes, Mendes. Um som que, com o tempo, deixou de ser um nome para se tornar o próprio batimento cardíaco da casa. Mas todo silêncio, por mais profundo que seja, tem um ponto de ruptura. Toda frase, por mais longa que seja, chega ao fim. Em 2019, o eco se quebrou. A onda de choque não foi um grito, nem um tiro, nem uma explosão. Foi uma pergunta. Uma simples pergunta feita por uma pessoa que não sabia que há perguntas que não devem ser feitas. Uma jovem assistente social, recém-formada, com o idealismo ainda intacto, foi enviada para aquele canto esquecido de Chiapas. O seu nome era Sofia. E enquanto revisava um censo populacional obsoleto,
Os seus olhos se depararam com uma anomalia. Uma mancha de tinta digital que se repetia até o absurdo. Um erro no sistema, pensou ela. Ela não sabia que não era um erro. Era um horror. E que a sua curiosidade não era uma simples correção administrativa. Era a chave que estava prestes a abrir a porta de um túmulo que respirava na escuridão há 70 anos. Sofia não chegou a El Silêncio, procurando salvar ninguém. Ela chegou fugindo. Fugia do barulho da cidade do México. Fugia de um amor que se tinha quebrado com a mesma indiferença com que se quebra um copo. Fugia da sensação de ser mais um número numa metrópole de 20 milhões de almas. Procurava um lugar onde o seu trabalho fizesse uma diferença visível. Um lugar onde um único gesto pudesse mudar uma vida. Encontrou Chiapas, ou melhor, a versão de Chiapas que vendem nos livros. Um lugar de causas nobres, de lutas ancestrais, de uma beleza que dói. A realidade que a recebeu foi mais mundana. Um pequeno escritório, com paredes creme manchadas pela umidade. Um ventilador de teto que rangia a cada volta. E um grupo de colegas que tinham aperfeiçoado a arte de fazer o mínimo necessário para que o sistema não entrasse em colapso. Tinham aprendido a sobreviver não lutando contra a burocracia, mas fluindo com ela, como peixes num rio de lama. O processo dos Mendes não era um processo. Era uma nota de rodapé num relatório trimestral do censo. Um apêndice digital marcado a vermelho por um programa informático. Anomalia de dados. Potencial duplicação de identidade no núcleo familiar. Cluster 17B. Requer verificação manual. Sofia, a nova, que ainda tinha energia, ficou encarregada da verificação manual. É só papelada, menina, disse-lhe o seu chefe Ricardo, um homem cujo bigode parecia murchar de tédio. De certeza que é um erro do sistema. Algum funcionário de há 30 anos copiou e colou mal os nomes para poupar trabalho. Vá, marque presença, preencha o formulário de visita infrutífera e encerre o caso. Sofia perguntou aos seus colegas. A primeira foi Marta, uma mulher de cerca de 40 anos que fazia crochê entre uma chamada e outra. Os Mendes, disse ela, sem levantar os olhos da agulha. Ah, sim, os da colina, os ecos. Ela soltou uma risadinha. Não perca o seu tempo. Eles não abrem a porta para ninguém. Mas não é nosso trabalho insistir? Verificar se estão bem, se as crianças vão à escola, se tem vacinas? Perguntou Sofia, com uma ingenuidade que Marta achou quase terna. Marta parou de tecer. Olhou para ela por cima dos óculos. Olha, Sofia, há dois tipos de pessoas aqui. As que pedem ajuda e as que não pedem. Nós cuidamos das primeiras. As segundas aprenderam a viver sem nós. E é melhor assim, para elas e para nós. Não procure problemas onde não há. O segundo foi Javier, um jovem que passava mais tempo a ver ofertas de carros no telemóvel do que arquivos. Ufa, mandaram-te para os Mendes, novato? Disse ele, mascando pastilha elástica. Diz a lenda que, se te aproximares muito, o silêncio cola-se a ti. Se fosse a ti, ia à aldeia, tomava um café, preenchia o papel e dizia que não havia ninguém. Todos já fizemos isso. O sistema não a estava a obstruir com muros. Estava a seduzi-la com almofadas. Oferecia-lhe o caminho mais fácil, a confortável cumplicidade do não há problema. Mas a palavra anomalia tinha ficado gravada na mente de Sofia. Para ela, uma anomalia num recenseamento não era um erro. Era uma vida não contada. Uma história que se recusava a caber nas caixas de um formulário.
e ela tinha vindo aqui para ouvir essas histórias. Então, numa terça-feira, sob um sol de rachar as pedras, ela pegou a velha caminhonete Nissan com o logotipo do governo meio descascado. Dirigiu pela estrada principal até ela se transformar numa estrada de terra. Depois, numa trilha pedregosa. Finalmente, numa trilha quase invisível entre o mato. Deixou a caminhonete e começou a caminhar. O ar ficou mais denso, mais úmido. O som do motor foi substituído por um zumbido de insetos que parecia vir da própria terra. Ela cruzou com um camponês que descia com um burro carregado de lenha. O homem era velho, com a pele curtida como couro. "Bom dia", disse Sofia. "Estou no caminho certo para a casa dos Mendes?" O homem parou. Os seus olhos, pequenos e escuros, percorreram-na de cima a baixo. Não havia hostilidade no seu olhar. Havia algo mais antigo. Uma espécie de resignação. "A casa sabe o caminho", disse ele, e continuou a andar sem acrescentar mais nada. Sofia sentiu um arrepio. A frase não fazia sentido, mas ficou gravada na sua mente. Continuou a subir. O caminho ficava cada vez mais íngreme. Os galhos das árvores entrelaçavam-se acima da sua cabeça, criando um túnel de sombras verdes e úmidas. O silêncio era quase total. Nem mesmo os pássaros cantavam. E então, ela viu. A casa ficava no final do caminho, numa pequena clareira. A primeira impressão não foi de medo, mas de irrealidade. Era como ver uma fotografia antiga, desbotada e desfocada. A casa não parecia sólida. Parecia uma memória prestes a desaparecer. As paredes de adobe estavam curvadas, como se a casa estivesse a conter a respiração. O telhado de telhas partidas era um mosaico de musgo e abandono. E o silêncio. Não era o silêncio do campo. Era um silêncio fabricado. Um silêncio com peso, como o que existe debaixo de água. Sofia parou a alguns metros. O seu coração, que batia forte pela subida, de repente pareceu desacelerar, contagiado pela quietude do lugar. O ar cheirava a terra molhada, madeira podre e algo mais. Um cheiro fraco, mas penetrante. Um cheiro a roupa suja guardada há muito tempo. A vida estagnada. Ela aproximou-se da porta. Era uma placa de madeira maciça, escurecida pelo sol e pela chuva. Não tinha maçaneta, nem aldrava, nem campainha. Nada que convidasse a entrar. Tudo nela era uma negação, um ponto final. Ela respirou fundo, tentando acalmar o tremor que sentia nas mãos. Disse a si mesma que era apenas uma casa. Uma casa velha e abandonada, provavelmente. Mas sabia que não estava abandonada. O senso dizia que havia pessoas a viver ali. Levantou a mão e bateu. 3 vezes. Toque, toque, toque. O som foi absorvido pela madeira. Não houve eco. Nada. Como se tivesse batido num bloco de carne. Esperou. Prendeu a respiração. O zumbido dos insetos tinha cessado. O mundo inteiro parecia estar à espera com ela. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Gritou, e a sua própria voz assustou-a. Soava fraca, artificial. "Olá, sou a Sofia Mendoza, dos Serviços Sociais. Venho da Câmara Municipal." Silêncio. Estava prestes a virar-se, a escrever o relatório de visita infrutífera que o seu chefe lhe tinha sugerido. Foi então que ouviu. Um som quase imperceptível. O roçar de uma sandália num chão de terra batida. E depois, um guincho. O gemido de uma madeira que não se mexia há anos. A porta não se abriu. Uma pequena janela retangular, à altura dos olhos, deslizou para o lado. Uma tábua de madeira que revelou uma escuridão absoluta. E no meio dessa escuridão, apareceu um olho. Apenas um olho. Não se moveu. Não pestanejou. Um olho de cor indefinida,
leitoso, como o de um peixe morto. Não estava a olhar para ela. Parecia estar a olhar através dela. Sofia sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz surgiu da escuridão. Uma voz que não parecia humana. Era um sussurro seco, como o das folhas arrastadas pelo vento. Não é necessário. Não era uma frase. Era um veredicto. E com a mesma lentidão, a tábua de madeira deslizou novamente, fechando a janela. Clique. A escuridão voltou a ser completa. Sofia ficou petrificada. Não foi a rejeição que a paralisou. Foi a absoluta falta de emoção. A total indiferença daquele olho, daquela voz. Era como se tivesse falado com uma pedra, e a pedra tivesse respondido. Virou-se e quase correu pelo caminho. Não olhou para trás. Sentia aquele olhar fixo na sua nuca. Chegou ao escritório com o coração acelerado e a roupa colada ao corpo por um suor frio. Sentou-se à sua secretária e tentou escrever o relatório. As suas mãos tremiam tanto que as letras dançavam no ecrã. Visita realizada. Não obtida resposta. Era a verdade. E era a maior mentira que ele já tinha escrito na vida. O regresso ao escritório foi como acordar de um pesadelo para entrar noutro. Um pesadelo de luzes fluorescentes, ar-condicionado rançoso e a suave indiferença dos seus colegas. Sofia sentou-se na sua cadeira, mas não conseguia ficar quieta. O olho leitoso seguia-a. A voz das folhas secas sussurrava na sua nuca. Não é necessário. Sentia uma urgência febril. Uma certeza visceral de que atrás daquela porta havia um horror que não podia ser ignorado. Aproximou-se da secretária de Ricardo. Tenho de voltar, disse, com a voz mais firme do que se sentia. Há pessoas lá. Eu sei. Vi alguém. Ouvi-os. Ricardo levantou os olhos do seu jogo de palavras cruzadas. Olhou para ela com uma paciência condescendente. Sofia, Sofia, suspirou, como se estivesse a falar com uma criança teimosa. Fez a sua visita. Não lhe abriram a porta. Fim da história. Escreva o relatório. Arquive-o. Pegue noutro caso. Tenho aqui um sobre uma disputa de terras, muito emocionante. Não vou arquivá-lo, replicou ela. Você não viu aquele olho. Não sentiu o silêncio daquele lugar. Há algo terrivelmente errado. Em toda a serra há coisas terrivelmente erradas, disse ele, elevando o tom de voz. Há pobreza, há desnutrição, há alcoolismo. Há 100 casos abertos na sua secretária que precisam da sua atenção. Famílias que pedem ajuda. E você fica obcecado com a única que lhe pede explicitamente para deixá-la em paz? Não vê a ironia? Não é ironia, é um sinal de alarme, insistiu Sofia, sentindo a frustração subir pela garganta. Ricardo recostou-se na cadeira, o rangido do couro sintético preenchendo o silêncio do escritório. Escuta-me bem, menina, porque só vou dizer isto uma vez. Este trabalho não tem a ver com ser um herói. Tem a ver com gerir o desastre. Com colocar pensos rápidos em feridas de bala. Nós escolhemos as nossas batalhas. E essa não é uma batalha. É um buraco negro. Não enfies a mão aí porque ela vai arrancar-te a mão. Ele virou as costas para ela. Para ele, a conversa estava encerrada. Sofia ficou em pé ao lado da secretária, tremendo de raiva e impotência. O sistema não era um muro. Era um sedativo. Queria adormecê-la. Queria que ela aceitasse que há portas que é melhor não abrir. Naquela noite, ela não dormiu. Passou horas no escritório vazio, sob a luz de uma única lâmpada, rodeada de fantasmas de papel. Revisou cada lei, cada regulamento.
cada manual de procedimentos que conseguiu encontrar. Procurava uma brecha, uma palavra esquecida. Uma ferramenta que o próprio sistema, na sua complexidade labiríntica, tivesse deixado inadvertidamente. As páginas cheiravam a pó e a tempo. As letras estavam borradas pelo cansaço. E às 3 da manhã, ela encontrou, enterrada num anexo da Lei de Saúde Pública do Estado, um documento de 1987 que ninguém se tinha dado ao trabalho de atualizar. Artigo 114, subseção C. TOS. Em caso de suspeita fundamentada de risco sanitário ou condições insalubres que possam afetar menores não registrados ou não incorporados no sistema de vacinação, um funcionário da saúde pública, em conjunto com um agente de segurança municipal, terá o poder de realizar uma inspeção ocular do domicílio para verificar o estado de menores e as condições do ambiente. Era perfeita. Não falava de permissão. Falava de autoridade. Não era um pedido. Era uma afirmação de autoridade. No dia seguinte, com olheiras, mas com uma nova determinação, foi procurar o único polícia da cidade que ainda não tinha sido completamente devorado pela apatia, o agente Aguirre. Um homem jovem, da mesma idade que ela, mas que parecia carregar o peso de 30 anos de decepções sobre os ombros. Encontrou-o a lavar o seu carro patrulha. Explicou-lhe a situação. Mostrou-lhe o artigo. Aguirre leu o papel, secando as mãos nas calças. Suspirou. Um suspiro longo, típico de Chiapas. O suspiro de alguém que sabe que vai ter um dia ruim. Senhorita, sabe no que está se metendo? Disse ele em voz baixa, olhando ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. Essas pessoas estão lá desde antes do meu avô nascer. Nunca causaram problemas. Não dar problemas não significa que não os tenham, respondeu Sofia. Só preciso que me acompanhe. Que esteja lá. Que o seu uniforme represente a lei que este papel me confere. Aguirre abanou a cabeça. A lei aqui em cima tem outras formas, senhorita. Formas mais antigas. O respeito pelo silêncio dos outros é a primeira. Há crianças lá dentro, senhor agente. Crianças que não existem para o Estado. Crianças que podem estar doentes, ou algo pior. Esse artigo dá-me o direito de verificar isso. E assim dá-lhe o dever de me proteger enquanto o faço. A palavra dever pareceu tocar-lhe uma fibra sensível. Aguirre ficou a olhar para a colina distante, escondida pela névoa matinal. Suspirou novamente. Está bem, disse ele finalmente, com a voz de quem se resigna ao inevitável. Mas se a coisa ficar feia, vamos embora. Entendido? Na sexta-feira de manhã, subiram novamente o caminho. Desta vez, o silêncio parecia mais denso, mais hostil. Como se a casa soubesse que eles estavam de volta e que desta vez não aceitariam um não como resposta. Aguirre caminhava tenso, com a mão perto do coldre da pistola. Sofia apertava o documento oficial na mão. O papel era um escudo frágil contra uma força que ela não compreendia. Chegaram. A casa parecia ainda mais velha, mais encurvada. Sofia caminhou diretamente até a porta e bateu. Forte, sem hesitação. O rangido. A veneziana da janela deslizou. A escuridão. Mas desta vez não era um olho. Era um rosto. O rosto completo de uma mulher tão idosa que parecia feita da mesma terra que a casa. Cabelo branco, ralo e fino. Pele sulcada por rugas tão profundas que pareciam fissuras. E olhos negros, sem brilho, como dois poços. Já lhe dissemos, sussurrou a voz de folhas secas. Não precisamos de nada. Não vim oferecer nada, disse Sofia,
a sua própria voz soando estranha, metálica. Ela segurou o papel contra a abertura. Tenho uma ordem do Ministério da Saúde. Tenho de verificar as condições sanitárias e o estado dos menores que habitam nesta propriedade. A idosa não olhou para o papel. O seu olhar fixou-se nos olhos de Sofia. Foi um olhar longo, pesado, que parecia avaliá-la não como pessoa, mas como ameaça. Não há menores aqui, disse a idosa. A frase foi uma sentença. Mas, naquele exato momento, do interior da casa, ouviu-se um som. Um baque surdo, seguido de um gemido agudo e breve, como o de um pequeno animal que é pisado. O som foi um catalisador. Os olhos de Sofia encontraram os de Aguirre. O oficial, que até aquele momento parecia prestes a dar meia volta, cerrou os dentes. Acenou com a cabeça, uma vez. Com a sua permissão, disse Sofia, e com o peso não do seu corpo, mas da lei que representava, empurrou a porta. A porta não tinha fechadura. Nunca tinha precisado. Cedeu com um gemido longo e protestante, como se exalasse um suspiro de 70 anos de confinamento. E a escuridão devorou-os. A primeira coisa foi o cheiro. Uma parede invisível que lhes bateu no rosto. Um cheiro azedo, denso, impossível de definir. Cheirava a pó antigo, a umidade a subir pelas paredes, a suor humano não lavado, a roupa úmida que nunca seca. E por baixo de tudo isso, um fundo adocicado, nauseabundo. O cheiro da carne estagnada, o cheiro da vida a apodrecer num espaço fechado. Aguirre levou a mão ao nariz, sufocando um vômito. Sofia sentiu o estômago revirar, mas obrigou os pulmões a aceitar aquele ar viciado. Os seus olhos demoraram a se acostumar à penumbra. A casa era uma única e grande sala, uma caverna artificial. As poucas janelas estavam cobertas com tecidos grossos e sujos, deixando passar apenas alguns finos raios de luz que cortavam o pó suspenso no ar como sabres dourados. E naquela penumbra havia figuras. Figuras sentadas em cadeiras desgastadas, no chão de terra batida, encostadas nas paredes. Não se mexeram. Não emitiram nenhum som. No início, Sofia pensou que fossem pacotes, manequins. Mas então, um deles se moveu. Um jovem, sentado num canto, começou a balançar lentamente, para minha frente e para trás. E Sofia o viu. Viu o rosto do homem. E sentiu uma vertigem tão profunda que teve que se apoiar na moldura da porta. O rosto. Ela olhou para outra figura. Uma mulher de meia idade, com o olhar perdido no teto. O mesmo rosto. Ela olhou para um idoso, tão encurvado quanto a matriarca, que estava sentado perto da lareira apagada. O mesmo rosto. Sobrancelhas grossas, mandíbula quadrada, olhos fundos, a mesma expressão de total ausência. Eram variações, ecos, reflexos distorcidos num lago de água suja. Mas era, inconfundivelmente, o mesmo modelo base. Meu Deus! Sussurrou Aguirre. A palavra perdeu-se no ar denso. Sofia sentiu um frio que subia dos pés. O chão de terra parecia roubar-lhe o calor do corpo. Teve de fazer um esforço consciente para respirar. O gemido, ela tinha se esquecido. Com passos lentos, como se caminhasse sobre um chão de vidro, ela entrou na sala. As figuras não a seguiram com o olhar. Os seus olhos permaneciam fixos no nada. O som tinha vindo de um quarto ao fundo, separado do resto por uma cortina de trapos. Ela afastou-a. A escuridão ali era quase total. O cheiro era ainda mais forte. E no chão, viu 3 pequenas figuras. Eram crianças. O maior, um menino de uns 7 ou 8 anos, estava sentado com os joelhos contra o peito. Ao seu lado, uma menina de uns 5 anos.
E um pouco mais adiante, um embrulho envolto em trapos que devia ser um bebê. Os três olharam para ela ao mesmo tempo, com os mesmos olhos grandes e escuros em rostos pálidos. O mesmo rosto. O rosto de Mendes, em miniatura. Sofia sentiu o coração partir-se. Ajoelhou-se lentamente. Olá, sussurrou. A sua voz soou como um sacrilégio naquele silêncio. Não tenham medo. A menina de 5 anos olhou fixamente para ela. Inclinou a cabeça e abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu da sua garganta. Nem um soluço. Saiu um clique. Um som gutural, seco e rápido. Clique, como o de um galho a partir-se. Ela repetiu. Clique, clique, e o menino mais velho respondeu-lhe, com outro som. Um estalo suave com a língua contra o palato. Não era linguagem, era outra coisa. Mimética acústica. O som da casa. O rangido da madeira. O pingar da água. A linguagem do confinamento. Sofia levou a mão à boca, lutando contra uma onda de náuseas. O horror tinha um som, e era esse. Levantou-se, cambaleando para trás, saindo do quarto. Foi então que a matriarca, que permanecia imóvel junto à porta, se moveu, caminhou até ao centro da sala. A sua figura encurvada tornou-se o eixo daquele universo doentio. Não gritou, não sussurrou, simplesmente pronunciou uma palavra, uma única. A palavra que era o princípio e o fim de tudo. Mendes. E como se um interruptor invisível tivesse sido acionado, todas as figuras na sala, todas as estátuas de sal, viraram a cabeça, em uníssono. Com uma lentidão mecânica, de autômata. Uma dúzia de pares de olhos vazios, uma dúzia de rostos idênticos, fixaram-se na idosa. Não era uma família a responder a uma chamada. Era um único corpo com muitas cabeças. Um organismo coletivo reagindo a um estímulo. Sofia ficou sem fôlego. O verdadeiro horror não era o incesto, nem a sujeira, nem o isolamento. Era isso. A aniquilação completa do indivíduo. Naquela casa não havia pessoas. Havia apenas cópias. Havia apenas Mendes. Não era um sobrenome. Era uma praga. O silêncio que se seguiu à palavra Mendes foi o mais assustador de todos. Era um silêncio expectante. A dúzia de corpos tinha se movido como um só e agora permanecia em silêncio absoluto, com os rostos voltados para a matriarca. Esperavam. Uma ordem. Um sinal. O oficial Aguirre, com o rosto pálido e suado, finalmente reagiu. Recuou lentamente em direção à porta. Pegou o rádio e falou com uma voz tensa e quebrada. Base. Aqui é Aguirre. Preciso de apoio urgente na colina de El Silêncio. E ambulâncias. Mandem todas as que tiverem e não sei mais o que. Venham logo. Enquanto o mundo exterior, com suas sirenes e protocolos, começava sua lenta subida pela colina, Sofia desabou. Ela não caiu no chão, mas suas pernas cederam e ela se sentou em um degrau de pedra perto da lareira apagada. O ar estava irrespirável, mas ela já não percebia mais. A sua mente tentava processar um horror para o qual não tinha categorias. A matriarca, como se sentisse que o tempo do seu mundo estava a esgotar-se, aproximou-se dela. Não a olhou com hostilidade, mas com uma calma estranha e desoladora, como quem vai entregar as chaves de uma propriedade que foi expropriada. Ficou de pé diante de Sofia, uma figura espectral na penumbra, e começou a falar. A sua voz continuava a ser um sussurro de folhas secas, mas agora tinha um ritmo. O ritmo de uma história contada 1000 vezes. A única história que aquela casa conhecia. Tudo começou com ele, o primeiro. O seu nome era Ismael Mendes. Ele trouxe o apelido para esta colina,
e o plantou, como uma semente. Ele veio fugindo do barulho, da guerra, a revolução, como a chamavam. Ele chamava-lhe a matança dos nomes. Dizia que os homens iam para a guerra gritando o nome de um general e morriam sussurrando o seu próprio nome. Dizia que os nomes eram a primeira bala que te disparavam. Ele procurava um lugar onde ninguém pudesse chamá-lo pelo nome. Um lugar onde o seu nome, Ismael, pudesse morrer. Mas onde o seu apelido, Mendes, pudesse viver para sempre. Como uma montanha, construiu esta casa, com as suas mãos, com a lama desta colina. Queria que a casa fosse parte da terra, indistinguível. Esteve sozinho durante 10 anos, uma década. Estava a enlouquecer com o silêncio. Mas era um silêncio vazio. Ele queria um silêncio cheio, cheio dele próprio. Um dia, a fome levou-o a descer à aldeia. E viu-a. Chamava-se Helena. Não tinha ninguém. Era uma folha seca como ele, mas jovem. Os seus pais tinham morrido numa epidemia. Limpa-pisos por um prato de feijão. Ele não lhe falou de amor. Falou-lhe de segurança, de um teto, de comida quente. E ele comprou-a. O padre da aldeia entregou-a pelo preço de 2 porcos e pela promessa de que a colocaria no bom caminho. O padre acreditava que Ismael era um eremita piedoso. Ele trouxe-a para cá, para o seu silêncio. Na primeira noite, enquanto ela tremia num canto, ele pegou um pedaço de carvão da lareira, aproximou-se da parede e escreveu no adobe: Mendes. Então olhou para ela e disse: Tu não és Helena. Esse nome morreu na aldeia. Aqui tu és minha mulher. Aqui tu és Mendes. Ela chorou durante 1 semana. Chorava em silêncio, para que ele não a ouvisse. Mas a casa contava-lhe tudo. Ao 8º dia, ela parou de chorar e começou a esquecer o seu próprio rosto. Eles tiveram um filho, um menino. Ismael, o primeiro, segurou-o nos braços. O bebê abriu os olhos e viu-se a si mesmo. Um eco perfeito. Chamou-lhe Ismael, Ismael Mendes, o segundo. A ideia criou raízes na sua mente. Uma ideia terrível e poderosa. Se todos tivessem o mesmo nome, se todos tivessem o mesmo rosto, como o mundo exterior poderia distingui-los? Como a matança dos nomes poderia levá-los? Estava a criar uma fortaleza, um clã que era um único homem. Eles tiveram mais 5 filhos. Chamou os meninos de Ismael, as meninas, Helena, e a todos, Mendes. A primeira Helena, a comprada, não durou muito. Foi se apagando, como uma vela numa sala sem ar. Os seus olhos perderam todo o brilho. Um dia, simplesmente não acordou. Ismael enterrou-a atrás da casa, sem cruz, sem uma palavra. Apenas uma pedra para marcar o local, como se marca o túmulo de um animal. Naquela noite, sentou-se junto à lareira e olhou para a sua filha mais velha, Helena, a segunda. Tinha 14 anos. Era o rosto da mãe, mas com o olhar dele. Ele chamou-a. Ela aproximou-se, tremendo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e disse: A tua mãe se foi, mas Mendes deve continuar. Agora és a mulher da casa. Agora és Helena Mendes. E o círculo fechou-se. O sangue dobrou-se sobre si mesmo, procurando a sua própria origem. A matriarca fez uma pausa. Olhou para as suas próprias mãos, nodosas e deformadas. Eu sou filha dessa união, disse, sem qualquer emoção. O meu pai era meu irmão. A minha mãe era minha avó. E o meu avô era o meu Deus. A loucura de Ismael não era de gritos. Era uma loucura arquitetônica. Ele estava a projetar uma nova espécie humana. Uma espécie de um único indivíduo. Os primeiros filhos das uniões internas eram
diferentes. Nasciam silenciosos. Os seus olhos não tinham a curiosidade dos bebés. Tinham uma calma secular. Ismael viu isso como uma vitória. O sangue estava a purificar-se. Estava a limpar-se das memórias do mundo exterior. A linguagem começou a desaparecer. Para que serviam as palavras, se todos pensavam o mesmo? Um gesto, um olhar, um som era mais do que suficiente. As palavras são para os estranhos. Ele nos ensinou uma única lei: ser um. Uma única proibição: não desejar ser outro. Ele nos ensinou que o amor verdadeiro era olhar para o rosto de um irmão, de um filho, de uma esposa e ver o seu próprio rosto. A anulação do eu como ato supremo de amor familiar. Contou-nos histórias do mundo exterior. Um lugar de ruído, de mentiras, de nomes que lhe dão para o usar e descartar. Um lugar onde as pessoas estão sozinhas em multidões. Aqui, disse a idosa, e o seu olhar percorreu a sala cheia de seus parentes imóveis. Ninguém está sozinho. Nunca. Sofia sentiu uma vertigem que ia além do horror físico. Era uma vertigem filosófica. A lógica da loucura era impecável. Assustadoramente coerente. Tinham criado um céu para se protegerem de um inferno, e ao fazê-lo, tinham construído um inferno muito pior. E você? Sussurrou Sofia. Nunca quis sair? A idosa olhou para ela, e pela primeira vez, Sofia viu uma fissura na sua máscara de calma. Um tremor quase imperceptível no seu lábio inferior. Uma vez, disse ela, e a sua voz baixou ainda mais. Quando era jovem, vi um homem na borda da floresta. Um topógrafo. Ele tinha um rosto que eu nunca tinha visto. Olhos que não eram os meus olhos. Ele sorriu. Um sorriso que não era o meu sorriso. Durante uma noite inteira, sonhei com aquele sorriso. Desejei ser outra pessoa. Desejei que ele me desse um novo nome. Na manhã seguinte, contei ao meu pai. Era meu dever. O meu pai, um dos Ismaéis, não me bateu. Fez algo pior. Levou-me para o quarto onde os meus irmãos mais novos dormiam. Obrigou-me a sentar-me e a olhar para eles durante 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber. Olha para eles, dizia-me ele. Eles são tu. A fome deles é a tua fome. O medo deles é o teu medo. Se fores embora, uma parte deles morre. Se desejas ser outra pessoa, estás a matá-los. No 3º dia, eu entendi. A culpa era uma âncora mais pesada do que qualquer corrente. Entendi que a liberdade era uma mentira. A única verdade era ser um. As sirenes já não eram um eco distante. Eram um guincho agudo que subia pela colina, rasgando o silêncio. O mundo dos nomes. O mundo dos sorrisos estranhos. Ela vinha reclamá-los. A matriarca endireitou-se. As suas costas curvadas pareceram endireitar-se por um instante. Ismael, o primeiro, morreu há 40 anos. Sentou-se naquela cadeira. Apontou para uma cadeira vazia junto à lareira. E simplesmente apagou-se. Mas a sua lei não morreu com ele. Nós a mantivemos viva. Até você bater a porta. A chegada do mundo exterior foi uma invasão silenciosa, mas brutal. Não houve violência física, mas sim violência processual. Os paramédicos e policiais, treinados para lidar com crises barulhentas, não sabiam como enfrentar um desastre silencioso. Entraram na casa com uma eficiência que era, em si mesma, uma forma de agressão. Os seus passos firmes, as suas vozes claras e as suas lanternas potentes profanaram um santuário de penumbra que permanecia intacto há 70 anos. Os Mendes não resistiram. Não gritaram. Não choraram. Não imploraram. Simplesmente deixaram-se tocar,
guiar, levantar. Os seus corpos eram dóceis, maleáveis, mas as suas almas estavam ausentes. Os seus olhos, todos iguais, olhavam através dos uniformes, através das paredes, para um ponto no espaço-tempo que só eles conheciam. Levaram-nos um por um, 17 pessoas, 17 variações de um mesmo rosto piscando sob a luz direta do sol. Uma luz que para eles não era vida, mas um ataque. O ar fresco da serra não enchia os seus pulmões. Queimava-os. O coro de vozes estranhas, rádios e motores não era comunicação. Era uma cacofonia insuportável que ameaçava quebrar as suas mentes. Sofia observava-os à distância, ao lado de um aguirre que não parava de balançar a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. O coração de Sofia era uma guerra civil. Uma parte dela sentia o triunfo pungente da justiceira. Ela tinha quebrado o ciclo. Ela tinha aberto a gaiola. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada segundo, sentia uma desolação avassaladora. Libertá-los para quê? A que mundo os estava entregando? A primeira resposta veio imediatamente. O sistema, aquele gigante preguiçoso que se recusava a se mover, agora despertava com uma ferocidade organizativa. O protocolo, essa palavra sagrada e vazia, foi ativado. E a primeira coisa que o protocolo fez foi separá-los. Homens de um lado, mulheres do outro. Crianças numa ambulância especial. Como se o simples facto de estarem juntos fosse a origem da doença, e não a sua única cura conhecida. Sofia viu dois jovens, gêmeos idênticos, ou talvez primos, que se tinham fundido num só, com o mesmo rosto inexpressivo. Estavam a colocá-los em duas ambulâncias diferentes. Um deles virou a cabeça procurando o outro. Um espasmo, um microsegundo de puro pânico, cruzou o seu rosto vazio antes de desaparecer. Foi a única rachadura na máscara. Sofia correu, tropeçando nas pedras, em direção a um paramédico corpulento que estava prestes a fechar uma das portas. Esperem, ofegou ela. Não podem separá-los. Eles têm que ir juntos. O paramédico olhou para ela sem a ver. O seu rosto era o de um homem que viu demasiadas tragédias e decidiu não sentir mais nenhuma. Protocolo, senhorita. Os menores vão para o hospital infantil. Os adultos para o hospital geral. É a regra. Mas eles não são a regra. Não são uma família normal. São uma unidade. Separar-lhes agora é como arrancar-lhes a pele. Vocês não vão entender. O homem não discutiu. Simplesmente fechou a porta. O som metálico e seco ressoou na clareira. Foi o som da primeira sentença. Ele virou-se para ela, com o olhar vazio de qualquer emoção. Olhe, senhorita. Assistente social, certo? Eu entendo a sua preocupação. Mas cada um cuida da sua vida. Faça os seus relatórios. Preencha os seus formulários. Nós transportamos os pacientes. E afastou-se, deixando-a com as palavras presas na garganta e um sabor amargo na boca. Sentiu a primeira pontada gelada de uma verdade insuportável. Tirá-los de casa não era o fim do horror. Era o início de um horror diferente. Um horror com cabeçalhos oficiais, horários, formulários em triplicado. Um horror impessoal, eficiente e, por isso mesmo, infinitamente mais cruel. O hospital geral era um labirinto de corredores brancos e cheiro a desinfetante. Os Mendes, sentados em macas alinhadas nos corredores, eram manchas de terra e silêncio num mundo de limpeza e barulho. Tinham se tornado uma atração mórbida. Enfermeiras, médicos, auxiliares, até outros pacientes, passavam ao lado deles, diminuindo a velocidade para os observar. Olhavam para eles como se olha para animais exóticos num zoológico.
com uma mistura de curiosidade científica, pena e profunda repulsa. Sofia, sentindo-se sua única tradutora, sua única ponte com esse novo mundo, procurou o médico responsável. O Dr. Ramírez, um homem de cerca de 50 anos, com uma bata impecável e olhos que não olhavam para pessoas, mas sim para sintomas. Sofia explicou-lhe tudo. A história do avô Ismael, os 70 anos de isolamento, a linguagem de cliques, a identidade coletiva. Ela falava com uma urgência desesperada, tentando fazê-lo entender que não eram 17 pacientes, mas um único paciente com 17 corpos. O médico ouvia-a enquanto assinava uma pilha de papéis, sem levantar os olhos. Acenava com a cabeça mecanicamente. Fascinante, disse ele finalmente, passando uma folha. Um caso de endogamia extrema único na literatura médica moderna. Já recolhemos amostras de sangue de todos. Vamos realizar um mapeamento genético completo. Isto pode ser uma publicação importante. A universidade vai estar muito interessada. Doutor? Disse Sofia, a voz trêmula de uma frustração que mal conseguia conter. Com todo o respeito, eles não são uma publicação. São seres humanos. Estão aterrorizados. Não entendem onde estão, porque eles estão a fazer picadas. Porque estão separados. O médico finalmente ergueu os olhos. Os seus olhos eram frios, analíticos, como os de um entomologista observando um inseto raro. Senhorita Mendoza, o meu trabalho é estabilizá-los fisicamente. E é isso que estou a fazer. Apresentam quadros graves de desnutrição, desidratação, parasitas e uma variedade de condições genéticas recessivas. A parte emocional, disse a palavra como se fosse um conceito estranho. É da competência do seu departamento. Psicologia, assistência social. O meu dever é médico. Ele estendeu-lhe uma pasta volumosa. Aqui estão os diagnósticos preliminares e os planos de tratamento. Preciso que o seu departamento providencie a transferência deles para uma instituição adequada o mais rápido possível. Eles estão a ocupar 17 camas que eu preciso para emergências reais. Sofia pegou a pasta. As suas mãos tremiam. Ela abriu-a. Eram páginas e páginas de termos que ela não entendia, números, resultados de laboratório. Os Mendes tinham sido desmontados. A sua tragédia, a sua história, a sua dor tinham sido traduzidas para a linguagem fria e objetiva da ciência, e reduzidos a dados. O sistema não os via como vítimas de uma loucura. Via-os como um problema logístico. As semanas seguintes foram uma descida aos círculos do inferno burocrático. Sofia tornou-se uma bola humana a saltar entre escritórios cinzentos. Ministério Público, DIF, Direitos Humanos, Comissão Estadual de Saúde Mental. Cada porta levava-a a uma nova secretária, a um novo funcionário, a um novo formulário, a uma nova forma de dizer não. No Ministério Público, um jovem e ambicioso procurador recebeu-a num escritório com vista para a cidade. O ar cheirava a café caro e cinismo. Veja, deixe-me ver se entendi, disse ele, digitando rapidamente no seu portátil. 70 anos de incesto sistemático, privação de liberdade, abuso psicológico. É um caso criminal muito interessante. O problema, senhorita. Ele fez uma pausa e olhou para ela com um sorrisinho. É que não temos ninguém para acusar. Como assim? Respondeu Sofia. A matriarca confessou. O sistema que o avô impôs. Exatamente. O avô está morto. Não podemos julgar um cadáver. A matriarca é, para efeitos legais, tanto vítima como agressora. E os restantes?
Soltou uma risada curta e seca. Os restantes são legalmente inimputáveis. Para cometer um crime, é necessário dolo, consciência da ilicitude do ato. Essas pessoas não têm noção da lei, do bem, do mal, nem mesmo do eu. É como querer julgar uma matilha de lobos por caçar uma ovelha. Mas tem de haver justiça. Alguma forma de reparação? Implorou Sofia. O advogado recostou-se, juntando as mãos atrás da cabeça. A justiça, menina Mendoza, é um conceito muito burguês. Pressupõe que todos jogamos com as mesmas regras. Eles jogavam um jogo completamente diferente, noutro tabuleiro. O máximo que podemos fazer é iniciar um processo de interdição para declará-los formalmente incapazes. Assim, o Estado assume a sua tutela. É um processo longo. Será necessário preencher o formulário 34C e seus anexos, anexar todos os relatórios médicos e psiquiátricos e apresentá-lo na secretaria. A resposta demora de 6 a 8 meses. Sofia saiu daquele escritório sentindo que lhe faltava ar. O sistema não buscava justiça. Buscava uma categoria legal onde arquivar o horror. A sua próxima paragem foi o DIF, a Agência de Proteção Infantil. Lá encontrou Carmen, uma assistente social de cerca de 60 anos, com um olhar tão desgastado quanto os móveis do seu escritório. Carmen ouviu-a. Nos olhos dela, Sofia viu o eco da sua própria frustração, mas multiplicada por 30 anos de serviço. As crianças, suspirou Carmen, abrindo um arquivo gasto. São o verdadeiro coração partido desta história. Mostrou-lhe um vídeo tremido gravado com o telemóvel. Era a menina Mendes. Tinham-na colocado num parque infantil cheio de cores brilhantes e outras crianças que corriam e gritavam. Ela estava num canto, de costas para todos, balançando-se ritmicamente. E fazia o som. Clique, 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 um apelo a um lar que já não existia. Uma linguagem que ninguém neste mundo conseguia entender. Os psicólogos dizem que é um caso de trauma complexo e privação sensorial sem precedentes, explicou Carmen. Dizem que, com anos de terapia intensiva, talvez, consigam desenvolver uma linguagem funcional. Mas nunca poderão construir uma identidade própria. O seu eu foi concebido para ser coletivo. E, entretanto? Perguntou Sofia, sentindo um nó na garganta. Entretanto, são um problema de colocação, disse Carmen com uma honestidade brutal. Nenhum abrigo está equipado para lidar com algo assim. São casos especiais. E na gíria da burocracia, caso especial significa caso que ninguém quer. Durante dias, Sofia não desistiu. Falou com psicólogos, terapeutas, pedagogos. Ela elaborou um plano, uma proposta detalhada, um pequeno centro, uma casa de transição só para os Mendes. Um lugar onde pudessem ficar juntos, onde a separação fosse gradual, onde se tentasse traduzir o mundo deles para o nosso, em vez de dinamitá-lo. Era um plano humano, cheio de esperança. Ele voltou ao escritório de Carmen com a sua proposta debaixo do braço. Carmen leu-a e, pela primeira vez, Sofia viu um brilho de emoção nos seus olhos cansados. Isto pode funcionar, disse Carmen num sussurro. É a coisa certa a fazer. Naquele momento, a porta do escritório se abriu sem que ninguém batesse. Era o diretor do DIF, um homem de fato, cujo único interesse parecia ser a sua próxima promoção. Ele olhou para os papéis de Sofia com desdém. Ainda estão a tratar do caso Mendes? Disse ele, bocejando descaradamente. Dirigiu-se a Carmen, ignorando Sofia completamente. Senhora Mendoza,
Esse assunto já não é da nossa competência. Os menores foram declarados sujeitos sem identidade parental verificável, pelo que agora são um caso de pessoas desaparecidas. Isso é da competência de outra entidade. A senhora deve preencher o formulário 2B na Procuradoria de Pessoas Desaparecidas. Ele virou-se e foi embora, deixando para trás um silêncio denso e gelado. O sistema não procurava curar, procurava passar o problema para outra pessoa, classificá-lo, reclassificá-lo e reclassificá-lo novamente até que se perdesse no labirinto. Sofia saiu daquele escritório. Encostou-se na parede do corredor. O cheiro de cloro e papel velho revirou-lhe o estômago. O zumbido das luzes fluorescentes era como uma broca em seu cérebro. Ela tinha lutado contra o silêncio de uma família de loucos numa colina. E tinha vencido. Agora lutava contra o barulho de uma legião de pessoas sãs nos seus escritórios. E estava a perder de forma esmagadora. Percebeu que o sistema não era um monstro. Um monstro tem rosto, pode ser combatido. O sistema era uma névoa densa, fria e sem rosto que envolvia tudo. Não atacava de frente. Simplesmente esgotava, desorientava. Fazia sentir tão pequeno e tão impotente que, no final, a única opção sensata parecia ser sentar-se e deixar que a névoa também o cobrisse. Naquela noite, no seu pequeno apartamento, olhou-se ao espelho e, pela primeira vez desde que chegou a Chiapas, chorou. Chorou pelos Mendes, chorou pela menina do clique. E chorou por si mesma. Pela jovem idealista que tinha subido aquela colina acreditando que poderia fazer a diferença. Ela tinha aberto a gaiola e só conseguiu que os seus ocupantes fossem transferidos para uma jaula maior, mais fria e muito mais solitária. Passaram-se 2 anos. 2 anos são uma eternidade no mundo dos arquivos. E um instante no tempo da montanha. A casa dos Mendes já não existe. Uma manhã, uma equipa de demolição subiu pelo caminho. Tinham uma ordem assinada: perigo sanitário e estrutural. Em 3 horas, 70 anos de silêncio, ecos e loucura metódica foram reduzidos a um monte de adobe e madeira lascada. Hoje, se subir a colina, só encontrará uma clareira na vegetação. Um buraco retangular que a erva e as trepadeiras estão a começar a reclamar. A natureza, com a sua paciência infinita, está a apagar a cicatriz. Mas as histórias são mais teimosas do que a terra. Os ecos não são demolidos com maquinaria pesada. Ficam a flutuar no ar, à espera que alguém os ouça. Sofia já não trabalha para o governo. Duraram mais 6 meses. 6 meses de reuniões inúteis, de chamadas não respondidas, de formulários que se perdiam num limbo burocrático. Uma tarde, enquanto preenchia o formulário 87F para solicitar apoio psicológico extraordinário para as crianças Mendes, ela parou. Olhou para o papel. Olhou para a caneta na sua mão e compreendeu. Compreendeu que o sistema não tinha sido concebido para resolver problemas como o dos Mendes. Tinha sido concebido para os conter. Para os gerir até se tornarem estatisticamente irrelevantes. Levantou-se, deixou a caneta sobre o formulário a meio de preencher, pegou na sua mala e saiu do escritório. Nunca mais voltou. Agora, ela dirige uma pequena ONG que ela mesma fundou com a ajuda de alguns médicos e advogados que também haviam desertado do sistema. Eles trabalham nas comunidades da Serra. Não tem escritórios com ar-condicionado. Tem uma caminhonete velha e um profundo respeito pelo silêncio das pessoas. Às vezes, quando o vento do norte sopra sobre o vale, Sofia para e escuta. E jura que, ao longe, consegue ouvir o eco de um clique. Os Mendes, como clã,
deixaram de existir no dia em que foram expulsos de casa. O sistema, em seu afã de ajudá-los, os aniquilou. Foram dissolvidos como um torrão de açúcar num oceano de indiferença. A matriarca, a última Helena que se lembrava da lei do primeiro, morreu 6 meses depois num hospital psiquiátrico. O relatório oficial citou falha cardiorrespiratória. A única enfermeira que se atreveu a entrar no seu quarto disse que ela simplesmente parou de respirar, como se tivesse decidido que já não valia a pena o esforço. Morreu sozinha, numa cama estéril, sob uma luz que nunca se apagava. Os homens e mulheres adultos, declarados incapazes, foram distribuídos por vários albergues e lares do Estado. Alguns, os mais jovens, fugiram. Agora fazem parte da paisagem anônima das grandes cidades. Fantasmas com a mesma cara, dormindo nos portais, pedindo esmolas com o olhar vazio, sem pronunciar uma palavra. São invisíveis de uma nova forma. A invisibilidade do abandono urbano. Outros, os mais velhos, permanecem nos albergues. Sentam-se em cadeiras de plástico durante horas, dias, meses, olhando para a parede. Não participam nas atividades. Não respondem aos cuidadores. Simplesmente existem. Estão a apagar-se lentamente, como brasas esquecidas sob a chuva. E as crianças? As crianças são a nota final e mais dissonante desta sinfonia de horror. O Estado, na sua infinita sabedoria, decidiu que o melhor para elas era a integração individualizada. Separaram-nos. Estão em diferentes casas-hogar do DSNUF. A centenas de quilômetros um do outro. O filho mais velho, aquele que respondeu ao clique da irmã, começou a falar. Os psicólogos comemoram isso como um grande avanço. Mas não é um avanço. É uma derrota. Ele não usa as palavras para se comunicar. Ele acumula-as. À noite, na solidão do seu beliche, os cuidadores ouvem-no sussurrar a lista de palavras que aprendeu. Mesa, cadeira, água, comida, jogo, fora. Ele não constrói frases, recita um inventário. São os barrotes da sua nova jaula e ele está a contá-los, um por um. A menina, aquela do clique, já não faz esse som. O som era um chamado. E ninguém respondeu. Agora, ela está completamente muda. Passa os dias sentada num canto do pátio, arrancando folhas de grama. Ela as alinha no chão, em padrões complexos que só ela entende. Talvez esteja tentando reconstruir o mapa do seu mundo perdido. Ou talvez, simplesmente, os seus dedos se lembrem de uma linguagem que a sua voz esqueceu. O bebé, o monte de trapos, foi adotado por um casal da capital. Eles acham que ele é uma criança difícil, com problemas de apego. Não fazem ideia de que nas suas veias corre a história de 70 anos de silêncio. Ele crescerá num mundo de nomes, sorrisos e abraços. Mas talvez sempre sinta o frio de um eco que não consegue nomear. Sofia foi visitar a menina uma vez, há 1 ano. Levou-lhe uma pequena pedra lisa do rio. Colocou-a na mão dela. A menina olhou para ela. Os seus olhos, os olhos de Mendes, por um instante pareceram focar. Viram Sofia. Realmente a viram. E naquele olhar não havia gratidão. Havia uma acusação, profunda, silenciosa e eterna. Tu nos destruíste, diziam aqueles olhos. Tu nos abriste as portas do inferno. A tragédia dos Mendes não foi o incesto. Não foi a loucura de um patriarca. Não foi o isolamento. A tragédia foi descobrir que o mundo que os resgatou era apenas uma versão maior, mais barulhenta e mais eficiente da mesma solidão. Tiramos-lhes o seu inferno feito à medida, o seu inferno familiar, e, em troca, demos-lhes o nosso. O inferno padronizado,
burocrático e anônimo da modernidade. Não sei qual dos dois é pior.